Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moças e rapazes, vocês que nos acompanham no nosso canal História Sem Fronteiras. Hoje nós vamos ver a história do povo fenício, da Fenícia, né? A Fenícia é uma região que se localiza, vamos ver aqui, ó, os povos do mar. Localização da Fenícia, olha só. Localização da Fenícia está na região do Oriente Médio, ela está ao norte de Israel, tudo bem? Na divisa aqui na região da Síria com a Jordânia, tudo bem? Bom, nós temos planícies férteis na Síria, montanhas rochosas na parte central e na parte sul. Eu tenho uma parte de montanha na divisa com Israel. E na parte norte também eu tenho uma divisa com a fronteira com a Síria, também montanhosa. Um clima desértico no interior e no litoral, o clima litorâneo mediterrâneo. O principal rio dessa região é o rio Orontes, tá? Rio Orontes. Os mares, no caso é só o mar Mediterrâneo que contorna a região. Vegetação, eu tenho uma vegetação no litoral, vegetação litorânea, e aqui a região interior eu tenho uma vegetação montanhosa e também desértica, né? Algumas estepes. Está vendo aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho uma árvore. Essa árvore é o símbolo do Líbano, né? O símbolo da Fenícia, que é o cedro libanês. Geralmente, os descendentes de libaneses, quando saem do Líbano e vão para outro país, eles geralmente carregam um anel, e nesse anel tem o símbolo do Líbano. É a árvore, é o cedro. Tudo bem? Lembrando que durante essa época, mais ou menos aí, uns 1000 anos antes de Cristo, a principal moeda de troca do Líbano era a madeira de cedro, devido à sua resistência, devido à sua cor. A fabricação de navios era feita de cedro. É uma árvore muito resistente. Ela chega a quase 2000 anos. É igual o carvalho, que é uma árvore que tem na região de Israel, que também ela é muito antiga. Bom, trajetória histórica do povo fenício. Bom, a Fenícia, se você pegar aqui no mouse aqui comigo, a localização dela é esse local aqui, tá certo? Líbano. Só que como eles são homens dedicados ao mar, eles vão, né, navegar por várias regiões aqui contornando o mar Mediterrâneo. Há hipóteses, né, aquelas teorias da conspiração, de que os fenícios chegaram até a região do Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, e gravaram ali umas inscrições. Bom, se isso é verdade ou não, acredita-se que os fenícios tenham chegado no Brasil há mais ou menos em torno aí de uns 1000 anos antes de Cristo. Mas se isso é verdade, gente, não sei, é os arqueólogos que vão descobrir. Depois, se vocês quiserem pesquisarem na internet, chama-se a Pedra da Gávea, Rio de Janeiro, escrita Fenícia. Beleza? Bom, os fenícios, turminha, tem essa palavra, né, chamada fenício, né, vem de fônix, do grego fônix, que quer dizer cor avermelhada, né? Eram os homens que usavam roupas de cor avermelhada, tingida de vermelho. Essa tinta vermelha eles extraíam de um molusco chamado muiris, que era típico ali que é típico da região, né, do litoral libanês, do litoral fenício, e aí eles tiravam esse crustáceo, esse molusco aí, retiravam esse material dele, que dava um pigmento avermelhado, aí eles curtiam os tecidos de algodão, né, com a cor avermelhada, juntamente com gordura animal, e aí pigmentava melhor na roupa deles. Então, por isso que eram povos fônix, porque usavam roupas vermelhas. Os descendentes desses fenícios, aqui na região norte da Tunísia, mais ou menos aqui assim, né, é o chamado povo na língua latina. Os romanos, quando chegaram aqui, chamavam esse povo, descendente fenício, de púnicos, por causa da cor púnica, da cor punis, da cor vermelha. Tá? Eles também usavam cores vermelhas. Todas essas cidades litorâneas, se fossem descendentes de fenícios, usavam cores avermelhadas. Ônix. Daí vem os fenícios. Tudo bem? Bom, eles eram descendentes de indo-europeus que migraram para a região do atual Líbano. Bom, eram chamados povos do mar. Cada cidade fenícia, ela era independente, ela tinha o seu próprio regime político.
Como era uma monarquia ligada a uma cidade do mar, é o chamado regime de talassocracia. Talassocracia. Beleza? Bom, falando também desses povos do mar, falando dos fenícios, esse pessoal, o que ele deixou de importante para a humanidade? Né? É o legado do comércio marítimo. Então, eles conseguiram, né, entrar em contato com toda essa região do mar Mediterrâneo. E aonde eles tinham a maior presença, a maior efetividade, construíam cidades-estados, cidades independentes, né, era um processo de colonização. Bom, vamos lá um pouquinho no aspecto econômico. Na economia da Fenícia, né, eles vão ter a prática da agricultura da cevada, das oliveiras, das uvas, maçãs, trigo e algodão. Mas, deixar bem claro, eles não foram os povos de expansão territorial, não, tá? A cada região que eles conquistavam, né, que eles dominavam ali, criavam a sua própria cidade, o seu próprio modelo político, que era uma monarquia, a mão de obra baseada na escravidão, né, escravidão comercial, ou seja, eu chego numa terra, se tem escravos para vender, eu compro esses escravos e levo para outra região. Veja que eu pus aqui um desenhozinho de um slide aqui, né? O comércio marítimo, as barcaças deles. E outra coisa, além de ter velas, os barcos dos fenícios eram barcos a remo. Tá? Então eles remavam ali, né? Por quê? Porque eu tenho que atravessar o mar Mediterrâneo, que era um mar, em alguns momentos, em algumas épocas do ano, muito agitado por causa dos ventos alísios. Bom, outra coisa que vale a pena chamar a atenção é no campo da pecuária. Eles criavam carneiros, gansos, cabras, né, cavalos. No comércio, tem um comércio muito forte ligando Oriente e Ocidente, né, artesanatos, tapetes, tecidos, alguns condimentos como temperos. A principal moeda de troca era o cedro. O cedro é o principal, né, moeda de troca da região. Bom, na sociedade ela era dividida em rei, tá? O rei, ele tinha o poder teocrático, ou seja, tanto o poder religioso quanto o poder político, mandava na justiça, no exército, né? Controlavam os impostos e os assuntos internacionais. Os sacerdotes, cada sacerdote adorava Deus, ele era responsável pelo templo. Os fenícios eram povos politeístas e adoravam vários deuses, tudo bem? Os funcionários públicos, nós temos responsáveis pela escrita, né, responsável também pela leitura e pela questão do censo, da cobrança, né, dos impostos, mas deixar bem claro com relação ao censo, para saber quantas pessoas habitavam naquela cidade, quantos animais possuíam, para uma maneira de prevenir. Então, o papel do funcionário público era esse. Logo abaixo vinham os militares, depois os comerciantes e artesãos. Lembrando, vale a pena citar os grandes comerciantes, os grandes navegadores. Por último, os camponeses que trabalhavam nas terras. E essas terras não pertenciam aos camponeses, mas pertenciam ao Estado. Tudo bem? E eles eram também, os camponeses eram responsáveis não só por trabalhar no campo, mas trabalhar também na construção de obras públicas. Havia uma servidão, pessoas que eram da localidade que serviam ao Estado, né, de alguma maneira ou de outra, e, por último, os escravos, que eram prisioneiros de guerra, ou seja, eles, voltando aqui, eles saíam para o comércio de alguma cidade, tinham alguns escravos para ser vendidos, pegavam esses escravos, saíam dessa cidade, vinham para essa outra, e assim por diante, faziam todo esse comércio no mar Mediterrâneo. Essa bela jovem que aparece aí, é uma grande cantora libanesa chamada de Haifa Wahbi. Haifa Wahbi. Deixar um abraço também para os meus amigos de origem libanesa, origem árabe. Ahla wa sahla bil madras ismi Vitor Malemio Tareh. Ahla wa sahla. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E eu vou postar um vídeo lá no Instagram em árabe, convidando os amigos árabes a participar do nosso canal História Sem Fronteiras. Beleza? Esse é o desafio da semana. Bom, vamos lá então. Continuando aqui, no aspecto religioso, os fenícios adoravam vários deuses, eles eram politeístas, tá? Aí nós estamos vendo algumas fotos aí, algumas imagens. O que é interessante com relação ao povo de origem árabe, principalmente o libanês?
você olhar na estética, o nariz dele acompanha a sua sobrancelha. Tá vendo aqui, ó? Acompanha a testa. Ele não tem uma quina, ele vem direto. Isso é típico, né? Os olhos são arredondados no centro, mas tem um pequeno puxadinho aqui no canto. Tudo bem? Esse é o típico rosto de um libanês. Típico, 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 típico. Tá? Bom, descendente de libanês. Senhores, outra coisa que vale a pena chamar a atenção nossa aqui, né, é esse símbolo, lembrando, parecendo um cavalo, né? Bom, as divindades deles eram politeístas, algumas eram antroposomórficas, ou seja, tinham corpo de animal, cabeça de humano, ou cabeça de humano, corpo de animal, independentemente, né, tem essa participação aí, ou cabeça de animal, corpo de humano. O principal deus deles era Baal, que quer dizer o sol, Astarteia, deusa da lua, e Dagon, deus, né, da alimentação, da fecundidade. Outra coisa que vale a pena lembrar é que na Bíblia, alguém já viu falar desse Baal, que os judeus, né, os hebreus falavam que eram povos que adoravam o demônio, né, que adoravam outros deuses, né, Baal. Pois é, Baal era o principal deus, é o deus do sol, né, representava o sol para os fenícios. Tudo bem? Na política, vale a pena lembrar que na política os fenícios, né, eles eram povos que tinham cidades, estados, cada uma independente da outra. Esse governo de monarquia, de cidade independente, é a chamada talassocracia. Tá? Talassocracia. A palavra talasso quer dizer mar, cracia, governo, o governo das cidades marítimas. Tudo bem? Por isso que é a chamada talassocracia. Vale a pena lembrar também que esses homens são dedicados à navegação, né? Eles trazem consigo a sua cultura, a sua tradição, os seus costumes, a sua roupa vermelha, a sua forma de falar, o seu linguajar, né? E isso vai sendo levado nas barcaças, né, fenícias, de localidade em localidade, às margens do mar Mediterrâneo. Falar do povo libanês, falar do povo fenício, eu tenho um grande carinho de falar desse povo, porque, para mim, eles marcam uma história do comércio marítimo ocidental. Eles encontraram com vários povos, e a cada encontro com outro povo diferente, ele aprende alguma coisa da língua, da cultura, e eles acabam ensinando para os seus filhos: olha, quando você for navegar na região da Trácia, seja educado, né? Fale a língua desse povo para fazer um bom comércio. Se for visitar a região do Maghreb, Danilo, se for visitar a região do Maghreb, né? Faça os cumprimentos com esse povo, né? Sejam educados. E assim por diante, região por região, Península Itálica, Ilha da Sicília, ou a região de Gibraltar, região do sul de Portugal, sul da Espanha, região do sul da França, região de Marseille, Nice, na Côte d'Azur, né, que é a região sul, a costa azul da França, Côte d'Azur, né? Então, os fenícios deixaram sua marca, deixaram a sua história, tudo bem? A mão de obra deles, como eu havia dito, é um trabalho compulsório, é uma servidão coletiva, no caso, dentro do território fenício, né, das localidades fenícias, e também havia um trabalho escravo, que eram escravos, que não é a guerra dos fenícios contra os inimigos, não é isso, mas de comprar escravos, voltando ao slide aqui, eu compro escravos de outras localidades e levo para dentro do território fenício. Tudo bem? Bom, as principais cidades fenícias: Tiro, que deveria ser no Rio, brincadeira da parte, tá? Mas Tiro, Biblos, Sidom e Beirite, ou Beiritus, né? Beirute, que é uma cidade muito antiga, faz parte da antiga região da Fenícia. Cara, é muito bacana, é muito lindo. Beirute é a cidade mais bela que tem naquela região da Mesopotâmia, ou naquela região do Mar Mediterrâneo, ali ao norte de Israel. Lembrando que em Israel também tem uma cidade muito linda chamada de Tel Aviv, né? A capital administrativa de Israel. Mas enfim, bom, senhores, o que esse povo deixou de importante para a humanidade? Vamos lá. Os fenícios deixaram um legado muito grande, dentre eles a arquitetura, os seus palácios, né? A escultura de divindades
Na pintura, alguns afrescos, né? Alguns baixos relevos também nos palácios e nos templos fenícios. Desenvolveram uma escrita. Tá vendo a escrita aqui? Essa é a escrita, né? Na verdade, é uma escrita fonética. Fonética fenícia. E aí, os gregos entraram em contato com os fenícios e copiaram esse alfabeto fenício, fonético, e daqui deu origem ao alfabeto grego. Então, preste atenção. O alfabeto grego é uma derivação do alfabeto fenício. Deixar bem claro isso. Os fenícios foram o primeiro a criar o alfabeto no mundo ocidental. Tudo bem? Com 22 fonemas, 22 letras. Tá? E aí os gregos aprimoraram esse sistema. Beleza, galera? Deixar bem claro aí, porque senão, né, para não tomar aí o mérito dos fenícios. Vocês estão vendo aqui o barco deles, né, barco a remo, tá? E eles deixaram aí, né, a questão do comércio marítimo como a principal fonte, né, de toda a estrutura, todo o comércio aí do povo fenício. Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Não saia da aula agora, eu vou fechar aqui para a gente terminar a nossa gravação. Eu já volto, eu já retorno agora, um minutinho. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Eu vou dar um end meet aqui.